Meu nome é Karen, eu sou nutricionista. E o ministro Carlos Daniel, ele me convidou para vir aqui falar um pouquinho sobre um trabalho que a gente iniciou em São José do Rio Preto, que é a CSA. O ano passado teve esse encontro e o Wagner veio falar um pouco também do que é a CSA. Quem já esteve aqui o ano passado? Só para... então vai ser repetitivo para pouca gente. Mas eu sei que tem algumas pessoas que já conhecem, né, e já têm experiência com a CSA. O que eu vou falar um pouco é da experiência mesmo, né? E CSA é uma comunidade que sustenta a agricultura. Vocês já ouviram falar de CSA, quem não estava aqui ano passado? Né? E aí eu queria assim, desmistificar, talvez, se tiver alguma mitificação sobre isso, né, alguma interpretação errada. Porque assim, quando alguém pergunta o que é isso, essa sigla, para a gente explicar de uma forma bem resumida, que fica até meio grosseira, a gente fala, é um grupo cooperativo entre consumidores e os agricultores. Né? Então, é uma forma cooperativa da gente sustentar a agricultura, né? Porque essa sigla, comunidade que sustenta a agricultura. Então, a gente fala assim, muito resumidamente desta forma. Mas eu acho que um grupo cooperativo ele pode soar como algo comercial, que também é uma ideia boa, é uma ideia legal. Existem as cooperativas, né, de tanta coisa, mas não é o que reflete a comunidade que sustenta a agricultura. Então, para a gente iniciar o assunto, eu queria que vocês olhassem para essa imagem e que vocês me falassem o que isso representa para vocês. Esse é o símbolo da CSA aqui no Brasil. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a CSA, as comunidades que sustentam a agricultura, existem várias espalhadas pelo país, e esse é o símbolo, né? E é o que representa. Então, o que vocês acham que representa isso? O que vocês enxergam? Vocês podem compartilhar. Oi? União de pessoas para plantar. Essa imagem ela nos mostra mais o quê? Religiosidade. O que te representa a religiosidade aí? Uma espiritualidade elevada. Porque eles estão ajoelhados, né, no sentido de reverência. Legal. Cooperação. Integração. Família. Sustentabilidade, porque tem uma árvore ali. Essa interpretação ela é muito única, né? Se a gente ficar aqui olhando, pode ser que vai mudando, né? Essa reflexão ela pode ir aprofundando. E, na verdade, assim, ela é um chamariz, por quê? Comunidade que sustenta a agricultura, cada pessoa ela tem um conceito, e quando a gente começa... Esses conceitos eles podem ir modificando ou se aprofundando. Né? Mas, então, só para a gente reforçar, não é uma cooperativa que sustenta a agricultura. Nós vamos falar de uma comunidade que sustenta a agricultura. E aí eu vou dar para vocês a minha interpretação desse desenho. Então, eu vou pedir licença, e eu fico emocionada. Esses são meus pais. Em algum momento das palestras, eu sempre me emociono e os momentos são sempre diferentes. Mas eu sempre sei que isso vai acontecer. Esses são meus pais, né? E nessa foto eles estão bem jovens, quando eles se encorajaram a assumir um relacionamento. E a gente tem um jovem casal aqui, parabéns pela coragem, né? E, para mim, isso é muito significativo, porque né, quando pessoas se unem com coragem, elas conseguem produzir alguns frutos. Não é? Meus pais juntos eles produziram 3 frutinhas lindas. Eu sou a primeira. E meu pai gostou tanto dessa experiência de se relacionar que minha mãe faleceu, né, partiu, e ele quis se relacionar de novo, olha só. E quis produzir mais frutos ainda. Então ele produziu a 4ª frutinha. Quando ele nasceu, ele falou: não me dá muita coisa não, eu só quero ter filha mulher. Então ele teve 4. É um herói, né? É um corajoso. Mas, enfim, eu gosto de olhar para isso porque alguém falou assim, me lembra família, me lembra cooperação, lembra associação. Mas, assim, é mais de uma pessoa produzindo algo. É mais de uma pessoa gerando frutos. Né? E aí, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando disso. A gente está falando da coragem de se relacionar para produzir frutos. Que frutos são esses?
No nosso caso, a gente está falando da agricultura, são frutos comestíveis, né? Que bom, né? Que sustenta a nossa saúde. Mas eu queria iniciar, né, com esse conceito. Relacionamentos dão frutos. Dão trabalho também, né? Mas que bom que dão frutos. E aí, que modelo de relacionamento que a gente tem hoje, né, com a nossa alimentação? Com a agricultura. A gente está falando de agricultura aqui. Então, hoje nós temos modelos de relacionamento, quando a gente fala, inclusive, de agricultura familiar. Então, os agricultores eles estão lá no campo, plantando, e eles vendem os seus alimentos para algum lugar comercial, né? E aí, desse lugar comercial, é que chega até os consumidores. Não existe aqui nenhuma ligação de consumidor com agricultor. Existe uma ligação da família de agricultores com o local comercial, a gente vai lá e escolhe o que a gente quer comprar. E quando a gente vai escolher o que a gente quer comprar, a gente vê se a gente acha que o preço está justo, né? A gente vai lá com o valor, e aí a gente ainda está na cultura do preço. Ah, então eu vou comprar tomate, mas o tomate está caro, então não vou levar muito, enfim. E aí, nessa cultura do preço, não existe o valor que o alimento tem. Tem o preço que o alimento tem, porque o preço eu pago para o mercado, né? E aí eu vejo se aquele preço para o mercado está justo. Se a gente romper essa ligação, né, da família de agricultores com o mercado, e aí a gente sair dessa cultura do preço, qual que seria a alternativa? Né, que é a proposta dessa comunidade que sustenta a agricultura. A alternativa é os consumidores terem esse contato direto com a família de agricultores. Nesse caso, a gente não está mais na cultura do preço, porque daí eu vou ver o que o agricultor faz, eu vou ver o trabalho que ele tem, e aí eu entro na cultura do apreço. É eu ter apreço pelo trabalho de quem está plantando o que eu vou comer. Né? E aí, quando isso acontece, eu também não posso ir lá, escolher o que eu quero e pegar só o que eu quero e pagar pelo que eu quero. Essa família planta o que está na época, o que o solo dá, e eu vou recolher o que o solo deu, o que eles plantaram, o que eles colheram. Não tem essa escolha, né? Mas eu tenho apreço pelo trabalho deles, tenho apreço pelo que a natureza está me dando e tenho essa aceitação. Nesse caso, eu entro na cultura do apreço. Mas aí eu sei quem está plantando o que eu estou comendo. E, em contrapartida, essa família de agricultores que antes plantava para vender no mercado, que não sabia nem quem ia comer, quem ia comprar, o que ia acontecer com aqueles alimentos, eles passam a saber quem que está consumindo o que eles estão plantando. Então, eles também passam a ter apreço pelos consumidores. E aí, esses consumidores passam a ter rosto, passam a ter identidade para o agricultor. Então, ele não está plantando para um método comercial, ele não está plantando para ter que vender para alguma loja, para algum mercado. Ele está plantando para famílias que conhecem o trabalho deles e que têm apreço pelo trabalho deles. Em contrapartida, ele tem apreço pelas famílias que estão sustentando esse trabalho. E aí a nossa experiência ela começa em Nova Itapirema, com esse casal de agricultores. Eu me emociono nessa parte também. Cido e Zilda. Cido está aqui, né, Cido? Cido esteve, ele está ali, ó, e ele esteve aqui o ano passado, falando um pouquinho dessa experiência para algumas pessoas. E aí, como que começou, então, essa CSA? Ela começou em um relacionamento, não é? Em um relacionamento que, num curso que a Fundação Mukichakada oferece, que é o curso de Alimentação Natural e Sustentabilidade, e a responsável por esse curso é a ministra Isabel, que está aqui também. Esse curso tinha um módulo que a gente tinha que fazer uma visita numa propriedade agrícola. Olha que interessante. Até então, eu nunca tinha feito. Numa propriedade agrícola, né, que plantava e tudo. E aí, nessa visita, fui lá e conheci o trabalho deles. Conheci a propriedade, vi a plantação, vi a maneira como eles viviam, vi o amor que eles tinham pelo que eles estavam fazendo. Aí começou um relacionamento. Isso é um relacionamento. Né? E aí eu falei, nossa, conheço um modelo, né, que a gente pode se unir aos agricultores, que é a CSA. Vamos fazer? E aí eu queria contar para vocês, né? Coincidências não existem. A gente passeou aqui pelo sítio e a gente passou, por último, lá no sítio Casa Grande, naquela plantação, né? Que a gente conversou com o Juliano, ele explicou sobre as mudinhas. Quando eu conheci a CSA,
eu tinha vindo com um grupo de jovens, eu era líder de jovens na época, em Marília, tinha vindo com um grupo de jovens para um dia de plantio no sítio, num domingo. Daqui eu fiquei em São Paulo para algumas atividades que eu tinha na minha profissão, e naquela semana eu fui apresentada para a CSA. E assim, por acaso, não tinha sido nada programado. E aí eu falei isso para o Juliano, eu falei, Juliano, a última vez que eu vim no sítio foi há 5 anos atrás, quando a gente veio participar do dia de campo, e aquela semana, saindo do sítio, eu fui apresentada para a CSA. Então, eu achei muito interessante, né? Lembrei disso, eu acho que nada é por acaso, né? E aí, o ministro Anderson perguntou para o Juliano, falou, qual que é o retorno, né, desses alfaces na estufa? E isso veio para mim. Falei, nossa, para mim o retorno foi esse. Né? Eu vim num dia de campo, saí daqui e ganhei esse presente. E apresentei esse presente para o Cido e para a Zilda. Na época, né, isso foi em São José do Rio Preto, foi um tempo depois, eles não tinham essa estrutura para receber famílias e sustentar famílias. Ele, né, ficou pensando, falou, cara, o que é isso? Né? Que história é essa? Será que isso dá certo? Né? Como que alguém vai se unir a gente? Né? Deixa eu me organizar. Passou por algumas experiências durante 2 anos, né? E aí eu fui viver a vida, fui trabalhar, fui estudar outras coisas, até que ele chegou e falou, Karen, a gente está pronto para experimentar esse negócio aí da CSA. Eu falei, então, vamos lá. E aí a gente começou. Como que a gente começou? Existe uma associação no Brasil, que é a CSA Brasil. Né? Foi através deles que eu conheci a CSA. E eles estão à disposição para quem quiser conhecer melhor como funciona. Então, entrei em contato com o Wagner, que é da CSA Brasil. Ele foi até o sítio do Cido e da Zilda, conheceu o sítio, conheceu os dois, se inteirou como que eles trabalhavam, no que eles acreditavam, né, como que funcionava. E aí ele auxilia com algumas orientações. Né? Então, como que a gente faz essa cobrança, essa parceria. Eles têm essa experiência, eles têm essa estrutura e eles nos auxiliam nisso. Então, a gente não começou da nossa cabeça, né? Vamos fazer desse jeito. A CSA tem essa experiência e eles acolhem quem quiser iniciar esse trabalho, inclusive compartilhando experiências. Então, isso foi muito rico. E aí nós decidimos marcar um encontro para apresentar esse modelo para a sociedade de Rio Preto. E aí, quem que participou desse encontro? Aí, novamente, nós entramos nos relacionamentos. Eu convidei pacientes de consultório, com os quais eu me relacionava e que eu sabia quais eram as ideologias deles. Muitos deles estavam interessados só em alimento saudável. Você quer ter alimento saudável? Tem uma proposta, sim. Foram para esse encontro. Algumas colegas nutricionistas que convidaram outros pacientes. E, assim, através dos relacionamentos, foram surgindo pessoas com afinidades semelhantes. Todas queriam uma forma de consumir alimento saudável. Né? Porque isso já está mais do que falado, mais do que gritante, o quanto os alimentos de cultura convencional fazem mal à saúde. E aí, nesse dia, o Wagner esteve presente, né? Ele apresentou, para quem ainda não conhecia, o Cido, a Zilda, foram algumas pessoas, todos se encantaram com a proposta. Que, aliás, o Wagner faz isso muito bem, viu? Ele apresenta a filosofia da CSA de uma maneira muito bonita. E aí, nesse dia, uma colega minha, que é nutricionista e que tinha um sítio, que era uma herança do pai dela, que estava desativado pela família. Ela não sabia o que fazer com o sítio, ela gostava muito dessa ideia de plantar natural. E eu falei, eu quero iniciar esse modelo aqui em Rio Preto, existe um sítio, existe já um agricultor, quem sabe você também não participa com o seu sítio. Nesse dia, ela conheceu o Cido, e aí ela falou, Cido, eu não posso participar junto, você me ensina, né? Eu tenho um funcionário, ela não é quem planta, mas eu tenho um funcionário lá, e ele não planta. E aí a gente iniciou essa ideia. Depois desse dia, a gente fez, então, um dia de campo, lá no sítio Queirim, que é o sítio do Cido e da Zilda, para que essas pessoas pudessem visualizar, né, assim como eu visualizei o trabalho deles. E, na ocasião, era dezembro, mas eles têm uma parreira de uva, né, muito rica, e aí a gente fez a colheita da uva. Tinha uva, tinha abacaxi, tinha manga, tinha milho, tinha um monte de coisa. As pessoas ficaram encantadas, porque já existia o sítio, já existia a plantação. Né? É lógico que a gente tem uma história que ela já estava com um preparo muito grande para encantar as pessoas. De todas as pessoas que visitaram, não teve uma que não quis participar, né, dessa comunidade. Todos falaram, não, estou dentro, só me fala como que a gente faz, enfim. Depois disso, nós marcamos algumas reuniões consecutivas para ajustar esses detalhes. Né? Quanto que vai ser essa contribuição, esse financiamento, quem vai participar, como que vai ser, quantos alimentos eles vão plantar. Né? E aí, em março do ano seguinte, né, depois de mais 3 meses de conversa, nós iniciamos a nossa CSA, que é a CSA São José. Né? E nós escolhemos esse nome em homenagem a São José, que é o padroeiro da nossa cidade, né, que é o chefe da Sagrada Família,
né, e por tudo que isso representa. E aí nós iniciamos essa comunidade, e aí nós utilizamos para a nossa partilha o espaço da igreja, lá em São José do Rio Preto. Então, o ministro José Renato também é muito corajoso, né? Eu fui lá, falei para ele da estrutura, ele aceitou, né, experimentar, com muita coragem, porque ele também não tinha essa experiência, não sabia como ia ser. E aí nós utilizamos aquele espaço e iniciamos, né? Na ocasião, além da Renata, o Cido ele abraçou dentro da CSA mais 2 vizinhos de agricultores. Por quê? Nós quisemos dar para eles a oportunidade de experimentar a agricultura natural. Então, nós tínhamos 60 famílias que iniciaram o projeto, sustentando financeiramente, para que eles pudessem, com essa paz financeira, né, se dedicar à agricultura natural, sem essa preocupação se vai dar, se não vai dar, se vai colher, se não vai colher. E eles entraram para experimentar essa proposta. Então, começamos com 4 organismos agrícolas. Foi bem ousado, foi bem diferente, né? Enfim. E aí, tivemos. Aí, como que a gente faz essa partilha? Os alimentos eles são colocados numa lousa, né? E aí, dentro da colheita, divide-se por 60 e vê o que cada família, então, tem direito. Então, nesse caso, um pacotinho de pimenta, 2 maços de almeirão, 3 maços de alface, 1 maço de rúcula. Isso aqui é de um dia, viu, gente? 1 maço de couve, 1 maço de acelga, 1 quilo de mandioca, 2 abacates, 1 pacote de acerola, 1 quilo de limão. E aí tinha que escolher entre quiabo, ou tomate ou abobrinha, que aí eram coisas que não tinha para 60 famílias. Até nisso a gente dava um jeitinho e ajustava. E aí são exemplos das nossas cotas semanais, né? Então, elas... às vezes, a gente consegue uma variedade, né, muito interessante de alimentos, porque depende muito da sazonalidade, né? E depende muito da semana, do que a estação está dando naquela ocasião. E aí, são os nossos coagricultores retirando. Então, as pessoas vão com as suas sacolas, né, ecológicas, os alimentos eles são expostos e elas colocam os alimentos dentro das sacolas. E esses 2 fofinhos são meus sobrinhos, Karina e Enzo. Não, com eles eu fico mais apreensiva do que emocionada. Brincadeira. Eu me emociono com eles também. Né? E aí, enfim. Eu vou compartilhar com vocês alguns depoimentos, porque, assim, quando a gente inicia a CSA, todo mundo acha uma ideia excelente, claro. Né? Eu vou sustentar. Fica economicamente muito mais viável para nós, consumidores. Né? Porque se a gente deixa para comprar o que a gente quer, às vezes é fora da época, às vezes vem de um lugar mais distante, então é lógico que vai custar mais caro. Então, quando a gente assume, né, sustentar uma família de agricultores, fica mais em conta. Então, todo mundo entra inicialmente por essa ideia, né, que economicamente viável, nossa, vou ter alimento que eu conheço, agricultor, que eu sei que é saudável, maravilha. Mas depois a gente vê algumas surpresas, né? Então, alguns depoimentos. Esse é da ministra Isabel, que está aqui. E aí eu gosto de compartilhar, né, o depoimento dela, porque ela é uma grande pioneira da agricultura natural em São José do Rio Preto. Então, as pessoas, né, elas, como eu que expus a ideia, né, eu precisava ser uma referência para as pessoas chegarem até mim, conversar, tirar dúvida, as pessoas elas falam, você trouxe a CSA para Rio Preto, mas as coisas elas sempre acontecem muito antes, né, do que a gente vê o resultado. Então, tenho muita gratidão, porque ela me apresentou, inclusive, Cido e Zilda. Depois a gente descobriu que eu já tinha conhecido o Cido numa outra situação, mas, enfim, ela, né, com muita persistência, durante muitos anos, né, insistiu que a agricultura ia encontrar o seu público, né, encontrar essa consciência. Então, ela falou que, nesse período, ela, né, pôde experimentar o sabor do sentimento de gratidão numa profundidade difícil de expressar em palavras. O sabor da alegria em ver o Senhor Aparecido, vivenciando, plantando e cultivando não só alimentos, mas regando com tanta satisfação a confiança e a gratidão de tantas pessoas que conheceu através da CSA. E é essa alegria que a gente sente, né? É de ver que as pessoas elas confiam naquilo que elas estão consumindo e que o agricultor ele acaba conseguindo esse reconhecimento. Aqui é o nosso ministro responsável. Nossa saúde e vitalidade ficou plenamente melhor. A condição de interagir e participar com outras pessoas que estão buscando hábitos saudáveis.
esse contato direto do consumidor com o agricultor. E esse contato propicia troca de experiências, ajuda no despertar dos consumidores e ajuda o próprio agricultor a receber incentivo, motivação, quando ouve os relatos emitidos pelos consumidores. As pessoas que não conheciam determinados alimentos passam a conhecer, preparar, experimentar. Situações que não estamos presentes, ainda podemos doar esses alimentos sagrados a quem esteja precisando. E isso é muito gratificante. Estou muito, muito feliz em participar da CSA. Graças a Deus, porque é ele que cede o espaço da igreja, né? Que ele continue feliz por muito tempo. A gente tem uma coagricultora que ela passou por um tratamento quimioterápico, né? E aí ela falou, depois de muitos anos, eu me mudei da zona rural, na correria da cidade grande, e já havia me esquecido dos benefícios e do sabor da alimentação saudável, aquela que minha avó Jerominha cultivava com muito amor no quintal. No início desse ano, após um tratamento de quimioterapia, fui obrigada a desacelerar para cuidar da minha saúde. Há 6 meses, voltei às minhas raízes, reinseri fonte de vida na minha mesa diariamente. Fonte de vida, ela reconheceu. Hoje sei de onde vem o meu alimento, quem o produz com tanto amor e carinho. Gratidão a Deus por permitir-me conviver nessa comunidade. Aqui é uma nutricionista, né, que ela fala que a CSA ela surgiu para mim como uma oportunidade de ter na mesa os alimentos nutritivos e sem agrotóxicos, além de ajudar famílias de agricultores que vivem ou sobrevivem da cultura desses alimentos. Então, às vezes, as pessoas elas iniciam na CSA com a crença de que elas estão ajudando essa família de agricultores, né, como se elas estivessem fazendo até mesmo um ato de caridade, né, vamos ajudar. E aí ela fala, é do engano. A CSA hoje significa muito mais do que isso para mim. O respeito à natureza, o amor dedicado ao cultivo dos alimentos, famílias inteiras envolvidas nesse processo, a mudança do padrão de pensamento, o sentimento de união, a força da coletividade, a responsabilidade como cidadão que cuida do planeta, evitando o desperdício, dividindo o que tem em abundância. Tudo é aprendizado. O caminho é longo, mas seguimos insistindo e contaminando outros seres humanos a serem melhores e colaborativos. Então, as pessoas vão se despertando, né, quando elas começam a participar disso, que é uma comunidade mesmo. Aí, esse é o último relato. O que vem em minha mente imediatamente são as palavras aprendizado e satisfação pessoal por participar. Esperava no início comer alimentos mais saudáveis, e esse era o objetivo principal. Mas foi também o aprendizado de relacionamento de grupo. E essa é uma coagricultora que ela chegava, né, não cumprimentava muito as pessoas, hoje ela já participa, inclusive, do grupo de atenção, que eu vou explicar para vocês, né? Mas, assim, ela mandava várias mensagens falando o quanto ela vinha despertando essa coisa do relacionamento de grupo, né? Aprendi também a comer e amar taioba, refogada igual couve, e passei a comer mais jiló, porque teve uma época que a natureza quis mandar tanto jiló para a gente. A gente tentava doar, né? Mas aí tem que comer, porque é a natureza que está dando, então a gente tinha que aprender a comer jiló. Mesmo não sendo eu agricultora, parece que a gente passa a comer com gosto, sabendo que contribuiu de alguma maneira para aquilo. Alguns familiares também agradecem, pois se beneficiam da grande quantidade de alimento que compartilho. Eu animei a plantar, devagarinho, umas coisinhas também. Ora pro nobis. Já até doei muda de ora pro nobis por aí. Então, vocês estão vendo? Ela entrou na comunidade para comprar alimento saudável. Aí ela começou a perceber tudo isso, sentir, se animou a plantar, começou a doar muda. Ela entrou no processo de agricultura, né? Esses são os nossos atuais agricultores. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que nós começamos com 4 organismos agrícolas? 2 eram vizinhos do Cido e da Zilda. Demos para eles 1 ano de oportunidade para eles experimentarem agricultura natural, sendo sustentados por uma comunidade. Mas a agricultura natural e esse modelo de relacionamento de apreço, a gente consegue perceber que realmente não é um modelo de estabilidade comercial. Por quê? Eles entraram numa ideia de que seria uma estabilidade comercial. Eu vou plantar, tem 60 famílias me sustentando. E aí, lógico que vem desafios em uma comunidade, né? É lógico que o trabalho de responsabilidade ele é por ambas as partes. E aí, eles não sustentaram, na verdade, essa questão que é do relacionamento. E assim, não estou julgando ninguém por isso, está tudo bem, existem perfis e perfis. Mas esse modelo é para quem gosta de se relacionar, quer ir lá, entregar o alimento, conhecer o coagricultor, conversar, saber se eles estão satisfeitos, ouvir reclamação, que a gente tem em tudo na vida, não é? Explicar o porquê que às vezes não deu para colher tal alimento, o que aconteceu. Enfim, hoje sobraram 2 organismos agrícolas nesse processo. 2 casais, o Cido e a Zilda,
e o Pedro e a Silvana, que são agricultores que iniciaram como empregados do sítio da Renata, que é a nutricionista que pediu para participar da CSA. Nesse processo, a Renata, que é nutricionista, não é agricultora, assim como eu, ela entendeu que ela não podia se julgar uma das agricultoras, porque assim, a responsabilidade que o agricultor tem de olhar para a terra, de olhar para o cultivo, de ver os resultados, de cuidar de tudo, ela não ia ter, porque ela trabalha com outras coisas. Então, ela passou essa responsabilidade para quem antes eram seus empregados. Então, eles romperam o vínculo empregatício. Hoje, eles arrendam o sítio da Renata, com a ajuda da CSA, têm uma renda maior do que era o salário deles e são responsáveis como agricultores desse processo. Então, a gente trouxe autonomia para essa família, trouxe entendimento, né, para essa proprietária de terra, que continua muito feliz, porque a terra dela está sendo utilizada para algo que ela acredita. E a gente faz, né, para continuar motivando esses consumidores, né, a compreender o que é o trabalho da agricultura natural, alguns dias de campo. Então, nós organizamos os dias de campo, geralmente de domingo, né, porque daí os agricultores eles realmente trabalharam tudo que eles precisavam durante a semana, porque no dia de campo eles ficam lá por nossa conta, né, nos acolhendo, ensinando um monte de coisa, e é o dia que a maioria das pessoas podem. Né. Nós temos hoje quase 70 famílias. Nos dias de campo, a gente não consegue levar 70 quando a gente agenda. E está tudo bem. Né? O ideal é que tenham mais dias possíveis, né? Que mais pessoas consigam se organizar. Porque assim, um dia dá certo de um pouco de gente, outro dia dá certo de outro pouco de gente. Né? E são dias lúdicos. Né? Às vezes a gente fala assim, arranja uma atividade aí para a gente fazer, a gente planta umas sementes. Pode perguntar. Os dias de campo, então, eu vou te falar que nós fizemos um para iniciar a CSA, né, para as pessoas conhecerem. Aí nós fizemos outro, assim que a gente iniciou, que a gente fez um grande dia de colheita, né, assim que a gente iniciou, e fizemos um no finalzinho do ano passado. E esse ano, nós tivemos 2 dias de campo. Poderia ser muito mais frequente. Né? Fora os dias de campo, existem, sim, os coagricultores que sentem afinidade e que vão lá por conta própria. Né? Eles ligam para o CID e para a Zilda, a gente está passando aí em sábado. Né? Eu cheguei lá algumas vezes durante a semana, porque eu tinha o tempo livre, as pessoas estavam trabalhando. Eu vivenciei algumas experiências, principalmente no começo. Essa foto aqui, por exemplo, não foi nem um dia de campo. Eu recebi a visita de uma colega nutricionista, que se envolve muito com a agricultura. Falei, vamos lá conhecer a CSA de Rio Preto. Aí fomos lá, né, e participamos de um dia de colheita. Mas os dias que nós organizamos assim foram 2, e que poderia ser mais frequente também. Né? E aí entra uma das questões da CSA, que é a divisão de responsabilidades. Porque se fica centralizado para uma pessoa cuidar de tudo, inclusive em organizar o dia de campo, né? Aí hoje eu não posso, hoje eu tenho que cuidar de outras coisas. Né? Então, quanto mais a gente descentraliza todas as responsabilidades dentro dessa comunidade, melhor fica para a gente conseguir fazer tudo que dá para ser feito. Né? Mas é interessante ter mais vezes mesmo. E aí eu entro no que é a CSA. Então, a CSA, hoje, né, ela nos ensina 10 princípios que eles vêm da primeira CSA criada no mundo, que foi no Japão, né, a CSA Teikei. Teikei significa unidade, união, e também tem o significado de ver a face do agricultor na verdura. Né? É isso? Cadê o ministro Otto? Não está aqui? Unidade e união, ou ver a face do agricultor. Então, no Japão, foi quando se iniciou a primeira CSA, e eu não lembro da data, talvez o ministro Ota se lembre, e foi iniciada por donas de casa japonesas. Né? As mulheres elas são sempre muito inteligentes. E aí elas perceberam, no pós-guerra, que assim, ia entrar numa época de escassez, que a situação ia ficar difícil, e elas se uniram e falaram, a gente precisa apoiar a agricultura. Né? Então, nós vamos nos unir, vamos apoiar em comunidade esse trabalho da agricultura para a gente ter o que comer. E aí, quais são esses princípios? De ajuda mútua. Né? Então, ajuda mútua, a gente já sai do individualismo. Né? A gente já entra na questão de que nós somos uma comunidade. Como comunidade, a gente aprende a reconhecer quais são as necessidades, né, de cada pessoa dessa comunidade. Não só do agricultor, que é interessantíssimo a gente começar a reconhecer que eles têm necessidades tão importantes quanto nós, materiais, né?
mas também das próprias pessoas da comunidade. Às vezes alguém está numa dificuldade financeira importante, né? Ou às vezes alguém não consegue ter aquele dia de retirar o alimento, que é aquele dia fixo da semana, livre, então alguém pode se dispor, eu entrego para você. Então, assim, são conceitos de comunidade mesmo, né? A diversificação da produção. Não existe CSA de monocultura. Então, a CSA ela trabalha realmente, né, com culturas diversas para que a gente possa ter uma variedade. A aceitação de produtos da época. Se a gente está falando de agricultura natural, de alimentação sustentável, né, daquilo que respeita a natureza, não dá para eu querer tomate o ano inteiro. Assim como também não dá para eu querer morango o ano inteiro. Então, o que a época tem para me dar, eu aceito, e aí eu uso a minha criatividade para aprender a consumir aquilo. Os preços justos, né? Então, a gente começar a valorizar realmente quanto custa, né, sustentar uma produção, quanto custa aquele trabalhador que está ali. Relações de amizade, por isso que não é uma cooperativa, né? Comunidade, se não tiver amizade, em algum momento alguém se cansa, né, de ter aquele contato ali sempre constante, né? E quando tem amizade, é um relacionamento. A gente tem essa motivação, né? Distribuição independente. Nesse caso, o agricultor ele não tem a obrigação de entregar cestas, né? Ele tem a responsabilidade de plantar, e, no nosso caso, ele ainda leva até o local da distribuição. E a gente se organiza em plantões voluntários, né, em trabalhos de dedicação entre nós, co-agricultores, né, para ficar ali, cuidando desse dia da partilha. E aí eu não falei para vocês, né, que nós temos esse nome de co-agricultores, porque daí nós deixamos de ser consumidores, né? Como nós estamos nesse processo de sustentação, nós só não plantamos, porque não sabemos plantar, não sabemos fazer o que o agricultor faz, mas somos co-agricultores porque sustentamos esse processo. Essa gestão ela é democrática, né? E isso é uma coisa que, às vezes, gera um pouquinho de conflito, porque as pessoas elas estão muito acostumadas a ter, né, aquela hierarquia assim, de ter um líder, né, um sublíder e tudo aquilo. Exato. Né? E aí não existe líder nessa comunidade, né? Nem o agricultor é líder e nem um co-agricultor é líder. A gestão ela tem que ser democrática. O que nós temos hoje, nós chamamos de grupo de atenção. Nosso grupo de atenção, inicialmente, né, eu precisei convidar algumas pessoas que eu tinha afinidade, que eu me relacionava e que eu sabia que poderiam estar dispostas, né, para o trabalho, e começamos com um número menor. E aí mais pessoas que foram sentindo afinidade, vontade de participar dos processos de decisão, foram agregando. Então, nós temos uma pessoa que cuida da contabilidade, nós temos uma pessoa responsável em organizar os dias de campo, nós temos uma pessoa responsável em lá ver quais são as necessidades do agricultor, né, do que ele precisa para estruturar. Nós temos, hoje, dentro do nosso grupo de atenção, um casal que fica fixo toda semana no nosso dia de partilha. Eles ficam das 6 às 8, e aí eles, né, captam tudo que as pessoas comentam, como que está o sentimento das pessoas com relação à entrega dos alimentos, né? Eles olham qual a necessidade da partilha. Então nós vamos arranjar umas cestinhas para distribuir os alimentos em cestas, né? Nós vamos arranjar uns potinhos, nós precisamos umedecer essas folhas, enfim. Essa gestão ela realmente é democrática, e aí nós organizamos algumas reuniões, né, a cada 2 meses, para ver como que está, ver quais são as sugestões, o que a gente pode fazer. E aprendizagem mútua, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, a gente aprende a fazer coisas que a gente antes não fazia, aprende a olhar para cuidados, né, e necessidades que antes a gente não olhava. A produção e o consumo é interessante que seja local, porque daí, respeitando essa lei, né, da sustentabilidade, menor é a poluição do meio ambiente com o transporte, mas também a gente acredita que, dentro ali do nosso ambiente, a natureza ela sempre vai produzir aquilo que a gente precisa para a nossa saúde, né? Então, se eu estou num ambiente de muito sol, radiação solar forte, né, o que é produzido ali vai ter substância, né, nutriente que me cause proteção solar. Se eu estou num ambiente que tem muito inseto, transmissor de doença, o alimento que crescer ali vai ter substância nesse alimento que repele esse inseto. Então, quanto mais local for a produção, mais saudável ela é. E a estabilidade, na verdade, é o conceito de que essa é a nossa intenção. Nem sempre a gente vai ter esses 9 itens redondinhos, funcionando
adequadamente. O desafio é constante de relacionamento, lembram? Né? Relacionamento, desafio constante. Então, às vezes, a gente está com um preço bem justo, bem adequado, mas aí as relações de amizade estão meio balançadas. Né? Às vezes, a gestão não está muito democrática, tem alguém querendo, né, fazer sobressair a sua vontade. Enfim. E aí a gente vai trabalhando, e a roda vai girando, e a gente vai tentando arredondar todos esses itens. A CSA, ela vem como uma quebra de paradigmas no modelo de relacionamento que a gente tem dentro da nossa alimentação. Né? Então, e ela vem como uma quebra de paradigmas de relacionamento. Então, a gente tem alguns paradigmas, alguns hábitos, né, de como a gente está acostumado a se relacionar no nosso trabalho, na nossa família, né, na nossa forma de valorar o dinheiro que a gente investe, que a gente ganha. E a CSA ela vem para quebrar isso. Inicialmente, a gente pensa que essa quebra de paradigmas é só no modelo comercial. Então eu vou quebrar esse paradigma, né, vou sair desse modelo comercial que eu conheço, eu vou entrar num modelo que algumas pessoas entram ainda acreditando que é comercial, né, de sustentação, de parceria, ali, de responsabilidade. Só que aí a gente, esse contato com a agricultura natural e esse contato contínuo com pessoas que a gente não conhece, né, e que a gente está ali disposto, né, para sustentar algo que para a gente é tão nobre, que é a agricultura, vai despertando, né, em nós coisas que a gente precisa aprender. E aí, por isso, eu gostaria de compartilhar um vídeo, que é o vídeo da Renata, que é a proprietária do outro organismo agrícola, que entrou para participar da CSA, e ela conta um pouco da experiência e do aprendizado que ela teve, da quebra de paradigma que ela teve. E aí eu acho que é interessante vocês assistirem. Esse é o nosso dia de partilha, toda quinta-feira, das 4 às 8 da noite. E esse é o fundo da Igreja Messiânica de São José do Rio Preto. Depois que meu pai faleceu, nós herdamos o sítio, né? E meu pai era produtor rural de leite, mas nós não sabíamos mexer, então a gente acabou vendendo tudo. E eu sempre quis trazer a agricultura dentro dos preceitos, né, que eu acredito, que é sem utilização de insumos, de veneno, de agrotóxico, mas eu não sabia nem por onde começar. Eu sou nutricionista, então eu acredito nisso, mas eu nunca soube ser agricultora. E, coincidentemente, um tio meu apresentou um agricultor para a gente que gostaria de trabalhar. Nós tivemos uma experiência de mais ou menos 1 ano, ele plantou no sítio, só que a gente perdia tudo, a gente não conseguia vender. Então, a gente não conseguia tempo hábil, também não conseguia... Nós sentimos na pele a dificuldade de vender, mas a gente ainda não conhecia a agricultura natural. E eu conheço a Karen, que é nutricionista, e ela me contou que estava trazendo para Rio Preto o conceito do CSA. Eu falei, nossa, Karen, por favor, me inclui. Meu sonho é fazer parte de um CSA, né, para que a gente possa, porque essa é a filosofia que eu acredito, né, de produção e troca, né, no sistema de troca entre consumidor e agricultor. E ela me apresentou o Cido, falou, olha, o agricultor responsável será o Cido, vou te apresentar. E aí, quando eu conheci o Cido me apresentou a agricultura natural, eu fiquei encantada, porque tem tudo a ver com o que eu acredito. E desde então tem sido uma linda construção, reconstrução, desconstrução de muitas coisas, não só na plantação, não só na produção de alimentos, como toda a minha família. Né? Porque a agricultura natural, ela nos ensina a viver do que a terra dá, de que é a terra que nos nutre e de que ela não precisa da gente, somos nós que precisamos dela e que ela tem tudo. E hoje eu acredito, né, na metáfora, que a terra é uma metáfora da mãe, né? É a nossa mãe natureza, é a nossa mãe. E como nutricionista eu vejo como isso também acontece no corpo de uma mulher. Então a mulher sabe o que ela precisa produzir no leite materno para poder nutrir o seu filho, né? E a terra sabe o que ela precisa, o que nós precisamos, e ela produz pra gente. Então teve toda uma reestruturação na minha família nas ordens, no que não estava na ordem, né? E, inclusive, com relação à minha mãe,
né, que hoje também está aqui, também está sempre nos ajudando e está sempre com a gente. Então, a agricultura natural, ela não só está nos nutrindo, como nos ensinando a deixar a nossa mãe nos nutrir e nos ensinando também a restabelecer todas essas relações dentro de casa, dentro da família, assumir o que os meus pais nos ensinaram desde criança e nos deixaram, né? Que muitas vezes como filhos a gente vai para o mundo e aí chega uma hora que a gente tem que voltar e se apropriar de tudo que eles nos deram. Gostaram? Bonito, né? E aí, eu vou aproveitar até, a Renata me ajudou quando ela falou de que a terra sabe o que a gente precisa. Esse é o solo da floresta que tem lá no sítio do Cido. E aí o ministro Otto, ele nos ensina muitas coisas sobre o solo, né? Entre tantas coisas, a gente aprende que o solo, o que dá vida no solo, que ele é um ser vivo, são os micro-organismos que ali existem. E, às vezes, a gente quer matar alguns micro-organismos porque eles trazem algumas doenças nas plantas que a gente não gosta, enfim. Quanto maior a variedade de micro-organismos no solo, mais rico ele é. E, assim como o solo tem muitos micro-organismos, né, de variadas funções, variadas, né, missões, dentro de uma comunidade nós também temos uma variedade grande de pessoas, né? E cada uma tem uma personalidade, um ponto de vista, todas são variadas, né? Mas todas são valiosas. E aí a gente aprende a viver em comunidade, assim como a gente aprende a aceitar, né, e a valorizar o solo com toda a diversidade que ele tem. Quando a gente aceita a diversidade do que vem na nossa cesta de CSA, a gente tem que aprender a aceitar a diversidade de ideias das pessoas que fazem parte dessa comunidade. E aí a gente tem que aprender a se relacionar com essa diversidade. O que eu vou fazer com o rabanete que veio hoje na minha cesta? O que eu vou fazer com tanto jiló, que é amargo, né? Então, na nossa CSA, a gente tem amora. A gente parou para comer amora ali, agora há pouco. E quando vem amora, todo mundo gosta, né? Só que, às vezes, na nossa CSA, a gente também tem jurubeba. Tem gente que é amora, tem gente que é jurubeba. Eu sou a jurubeba da nossa CSA. Mentira, gente. Eu estou aprendendo a ser amora com a ministra Isabel. Mas a gente tem que aceitar tudo que a natureza dá. E dentro de uma comunidade a gente tem que aprender a se relacionar, né? E aí, reverendíssimo, Neo Watanabe, em agosto de 2012, ele proferiu uma palestra aqui, né? Agosto é um mês que a gente homenageia, né? E agradece a agricultura natural. Essa palestra está disponível no site. E ele disse: eu queria dizer que não estamos aqui só para criticar a agricultura convencional. O que precisamos fazer é mostrar o verdadeiro caminho da agricultura que possa produzir eternamente alimentos seguros para toda a humanidade. Lógico que eu estou emocionada. Não significa que o caminho é CSA, claro que não. Mas, assim, essa lição que ele deixou, né? A gente não tem que criticar a agricultura convencional, a gente tem que produzir caminhos, né? Cada um vai descobrir qual que é o melhor. Mas eu queria lembrar, né? Esses são meus sobrinhos, são os frutos finais, né? Os últimos frutos do relacionamento dos meus pais, são os seus netos deles. E essa é a minha irmãzinha, Alice, fruto do segundo relacionamento do meu pai. Então, eu queria, na verdade, deixar essa mensagem, né? Relacionamentos geram frutos, né? Então, a gente tem que aprender a investir nisso. Né? Sair do modelo comercial, individual, de vantagem, e começar a investir mais em relacionamento. Tá bom? Muito obrigada.